Olá! Hoje a gente vai entender direitinho qual é a reação em cadeia que liga o cigarro ao câncer. É um processo bem gradual. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que fumar causa câncer, né? Mas como exatamente isso acontece? Qual é o passo a passo lá dentro das nossas células? A história é fascinante e, claro, super importante de entender. E a resposta à grande ponte entre o cigarro e o câncer é um processo chamado inflamação crônica. Pensa assim, o problema não é só a fumaça, mas como o nosso corpo reage a ela. É como se acendesse um foguinho ali, sabe? Um fogo baixo, constante que simplesmente não apaga. Beleza, então temos esse fogo queimando sem parar. Mas como é que essa chama, essa inflamação, consegue transformar uma célula que era saudável em uma célula de câncer? Bom, aqui a gente reencontra uma velha conhecida nossa, a enzima COX-2. Lembra dela? No caso do cigarro, as substâncias irritantes da fumaça agem como um acelerador para essa enzima. Elas forçam a COX-2 a trabalhar sem parar, o que mantém aquele ciclo de inflamação que a gente já viu antes rodando perpetuamente. E essa superprodução da COX-2 não para por aí. Ela dispara uma verdadeira cascata de reações químicas. O resultado? Um aumento gigante na produção de outras moléculas, as prostaglandinas. E olha, essas prostaglandinas são bem poderosas. Elas basicamente preparam o terreno para o câncer. Elas promovem a multiplicação rápida das células, impedem que as células danificadas morram como deveriam, ajudam a criar novos vasos sanguíneos para alimentar um tumor e até ajudam as células do câncer a se esconderem no nosso sistema de defesa. Mas não é só isso. Não é só uma questão de incentivar o crescimento. Ao mesmo tempo, a própria inflamação está ali ativamente liberando um monte de substâncias que danificam o nosso DNA. É como um coquetel molecular bem perigoso. A gente está falando de espécies reativas de oxigênio, de citocinas, pensa nelas como pequenas bolas de demolição mesmo, causando erros e bagunçando nosso código genético. E é exatamente aí, nesses erros do DNA, que o câncer começa. E essa bagunça toda tem uma progressão, um caminho que a gente consegue observar no tecido. Primeiro vem a metaplasia. É o corpo tentando se defender, trocando as células normais por outras mais resistentes. Só que a agressão continua e aí vem a displasia. Essas novas células começam a ficar esquisitas, anormais. E o passo final é a neoplasia. É quando essas células anormais perdem o controle de vez e começam a se multiplicar loucamente, formando um tumor. Ok, esse processo todo parece bem silencioso, né? Acontece lá dentro sem a gente ver. Mas a boa notícia é que ele não é totalmente invisível. Ele deixa pistas, sinais que a gente pode medir. E aí vem a pergunta de $1 milhão. Será que dá pra gente detectar esse foguinho antes que ele vire um incêndio de verdade? A resposta é sim. A gente consegue fazer isso medindo os biomarcadores inflamatórios no sangue. Pensa neles exatamente como o nome diz. São os sinais de fumaça daquele fogo que está escondido. Essa tabela mostra alguns dos principais. Por exemplo, quando os níveis de proteína C reativa, a PCR, ou da interleucina 6 estão altos no sangue de um fumante, isso é um alerta vermelho. Esses níveis elevados estão diretamente ligados a um risco muito maior de desenvolver câncer de pulmão. E os sinais não param por aí. Outras coisas, como alterações na contagem de glóbulos brancos ou níveis altos de fibrinogênio, que podem aparecer em exames de sangue mais comuns, também acendem esse alerta de inflamação geral no corpo. E isso não é achismo. Tem um estudo gigante com mais de 84 mil pessoas que bateu o martelo nisso. Ele mostrou, sem sombra de dúvida, que quem tem esses marcadores de inflamação elevados corre, sim, um risco bem maior de ter câncer. Certo, agora que a gente viu toda essa ciência, o ponto principal é o que a gente faz com essa informação, como tudo isso se encaixa na prática, na prevenção. Basicamente, a reação em cadeia é essa. Tudo começa com o cigarro, que é a faísca. Essa faísca acende o fogo, que é a inflamação crônica. O fogo causa o dano, que são as alterações celulares. E o resultado final desse dano todo é o câncer. É uma sequência lógica que começa com um gatilho que a gente pode evitar. E é por isso que entender tudo isso é tão importante. Não é só conhecimento teórico. Saber sobre esses biomarcadores dá aos médicos uma ferramenta real, prática. Com ela, eles conseguem identificar os fumantes com maior risco e, quem sabe, agir muito antes, interceptando a doença bem no comecinho. Olha só o que a Sociedade Torácica Americana diz, que resume tudo perfeitamente. A ativação persistente de vias inflamatórias, induzida pelo tabagismo, é central na transição da inflamação crônica para o câncer de pulmão. É exatamente isso.
Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final e até um pouco de esperança, né? Se a gente sabe que a inflamação é o combustível que alimenta esse fogo, será que um dia a gente vai ter terapias que funcionem como um extintor de incêndio, apagando essa inflamação para prevenir o câncer antes mesmo que ele comece?